de livro ou de vídeo e ficou curioso com o que ia ter lá? Ou só de ver a imagem deixou para lá? E quando leu o título, ficou pensando no assunto? Já parou para pensar nas coisas que te levam a ler um livro? Uma revista, um vídeo ou mesmo um filme? Bom, na aula de hoje, a gente vai pensar junto sobre isso. Segue aqui comigo. Tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro, assim na altura dos ombros, olhos pequenos, de cor castanho claro. E também precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa vinho, com um colar bem colorido. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com uma plantinha em cima. Você ficou esperando eu falar alguma coisa, não foi? Você já sabia, só de me ver aqui, que eu ia falar alguma coisa. Você já foi imaginando que aula teria, certo? E eu acho que você também deve ter lido o título da aula e ficou aí só aguardando começar e imaginando o que eu ia falar. É, isso é normal. Acontece com você e com todo mundo. A gente olha uma pessoa, um lugar, uma foto, uma imagem e já começa lá a pensar sobre o que está vendo ali. Acontece também com quem não enxerga. Só que aí a percepção é por outros sentidos, pelo cheiro do lugar, pelo som do ambiente, pela descrição que a outra pessoa faz para ele. Mas independente de por qual sentido você se depara assim com uma imagem, você sempre vai tentar antecipar o que está por vir. Vamos ver alguns exemplos aqui? Vamos ver esse livro. Vamos observar a capa dele. É azul, tem um título, ABC dos Monstros. Tem alguns monstrinhos desenhados também, uns mais visíveis, outros ao fundo, meio misturado ali na cor azul. Aqui em cima tem o nome, Tônia Casarim. Essa é a autora do livro. Olhando assim de primeira, você consegue imaginar sobre o que é esse livro? Bom, talvez você tenha imaginado que é um livro de história. Um livro de história de monstro? Tá. Aí talvez você também pense a respeito do título, ABC dos Monstros. Isso pode ter te lembrado do alfabeto ou de algum outro livro. Pode ser um alfabetário. Talvez você já tenha visto um na sua sala de aula. Bom, será então um livro que fala das letras do alfabeto? Mas e os monstrinhos? O que tem a ver com isso? Vamos seguir com o livro para ver se tem mais alguma pista, se a gente consegue ir imaginando o que pode ter nele antes mesmo da gente ler as palavras que tem lá. Se é, que vão ter palavras, né? Já na segunda página, a gente vê o mesmo título, os mesmos monstrinhos, só que agora a cor do fundo não é mais azul e sim branca. O nome da autora permanece ali no mesmo lugar. E na parte de baixo agora tem escrito 2021. Será isso o número de páginas? O número de monstros? Não! Isso é o ano em que o livro foi editado, que ele foi feito. Seguindo, temos os agradecimentos, onde a autora agradece a algumas pessoas que participaram da vida dela. E depois vem o prefácio, onde a autora explica um pouquinho sobre o livro, como ele foi pensado, como ele foi feito. E aí, chegamos à história propriamente dita. Aqui no alto da folha, a gente tem a letra A, bem destacada. Logo ali embaixo, a gente pode ver palavras escritas em vermelho, bem destacadas. E embaixo de cada uma delas, uma outra frase. Tem também alguns desenhos. Algumas das palavras vermelhas têm setas que direcionam para a ilustração de um determinado monstrinho. Será que isso aí se parece com outro tipo de texto que você já tenha visto? Tenta se lembrar aí. Passando as páginas assim rapidamente, a gente pode ver que esse formato se repete por todo o livro. Ele segue acompanhando as letras do alfabeto. Depois da letra A vem a letra B, bem destacada. E novas palavras em vermelho abaixo, com uma frase para cada uma delas. E depois, C, D, E, F, assim por diante. Bom, agora que a gente deu uma boa olhada no livro, como um todo assim, a gente pode imaginar o que estaria ali nele. A gente pode começar a ler e ver o que a gente pensou. Se o que a gente antecipou vai se confirmar. Então vamos começar aqui. Na letra A. Abandono. Monstrinho deixado para trás. Essa palavra
tem uma seta apontando para um monstrinho com cara triste e um buraco enorme na barriga. Depois, aceitação, monstrinho que acolhe e se sente acolhido. Admiração, monstrinho que aprecia as qualidades ou os atos de alguém. Esse também aponta para um monstrinho rosa com 3 olhos e um enorme coração no peito. Alegria, monstrinho agitado que me faz sorrir. Ansiedade, monstrinho que não para quieto e quer que o tempo passe rápido. Apatia, monstrinho paradão, com cara de paisagem. Arrependimento, monstrinho que deveria ter feito outra coisa. Autoestima, monstrinho que acredita em si próprio. E aqui acabam os monstrinhos iniciados com a letra A. E na página seguinte, vemos uma letra B bem grande. E segue abaixo. Boa intenção, monstrinho que tem a finalidade de fazer o bem. Bom humor, monstrinho que é sempre bem-vindo, mas muitas vezes falta quando acordo. Bondade, monstrinho que propaga o bem. Brincadeira, monstrinho engraçado que faz piada e todos se divertem com ele. Esses foram os monstrinhos com B. Aí é a vez da letra C. Calma, monstrinho tranquilo, pronto para aprender. Cansaço, monstrinho que só pensa em dormir. Carência, monstrinho que quer carinho. Caridade, monstrinho que doa o que tem e às vezes até o que não tem. Carisma, monstrinho que encanta e se destaca no meio da multidão. Bom, eu não vou ler tudo, tá bom? Mas acho que deu pra gente ter uma ideia do que se trata o livro agora, certo? Ele parece um dicionário. E segundo a própria Tônia Casarim, a autora, o livro é quase isso mesmo. Na verdade, não está escrito ali uma definição pura e científica de emoção e sentimento, mas sim uma tentativa de nomear, de dar nome aos monstrinhos, cada vez mais complexos, que as crianças sentem nas suas barrigas e cabeças. E se você quiser conhecer mais, pode ir lá no aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Sala de Leitura. Aí, Ensino Fundamental 1, Emoções, e procurar os 2 livros dela, o Tenho Monstros na Barriga e o Tenho Mais Monstros na Barriga. Pois bem, vamos continuar prestando atenção ao formato do texto. Agora que você já percebeu que ele se parece com um dicionário, a gente pode começar a pensar sobre esse tipo de texto e por que ele é assim. O que você faz quando quer descobrir o significado de uma palavra ou saber mais sobre determinado assunto? Talvez você pergunte a alguém ou você pesquise na internet. Mas eu vou te contar uma coisa. Nem sempre foi assim tão fácil acessar a informação. O conhecimento científico foi por muito tempo assim restrito a poucas pessoas. Só tinha conhecimento do mundo e de alguns assuntos quem tinha acesso a livros, quem podia comprar, pois eles eram muito, muito caros. A divulgação de informações, significados e conceitos começou assim por meio de dicionários, com a definição das palavras. Depois, com as enciclopédias, que elas assim relacionavam mais termos e conceitos mais amplos e mais abrangentes do que só o significado. E chegou, por fim, às versões online, tanto dos dicionários quanto das enciclopédias. As enciclopédias são coleções enormes, com volumes assim pesados, e geralmente eles eram muito caros. Antigamente se usava muito, pois a gente não tinha internet. Quando eu era criança, se eu quisesse saber mais sobre alguma coisa, tinha que ir na biblioteca e pesquisar uma enciclopédia o que eu queria. Hoje está tudo na palma da nossa mão, né? Mas tanto o dicionário quanto a enciclopédia física, essa que a gente pode pegar, manusear, ela tem uma formatação bem parecida. E lembram muito o jeitinho que a Tônia Casarim usou no seu livro ABC dos Monstrinhos. Olha só isso. É um dicionário. Aqui estão listadas e organizadas todas as palavras da nossa língua portuguesa e também os seus significados. Às vezes, a gente está lendo um texto e mesmo observando ali o contexto, a gente não consegue saber o que aquela palavra significa. Não é assim? E o que a gente pode fazer? Deixar para lá? Não! A gente pode ir ao dicionário. Lá ele vai esclarecer o que aquela palavra significa. Por exemplo, vamos dizer que eu estivesse lendo o livro e encontro a palavra apatia. Aqui diz que é monstrinho paradão com
cara de paisagem. Mas eu quero saber de verdade o que que apatia significa. Eu posso ir ver lá no dicionário o que que ela significa. Vamos ver o que que a gente encontra lá? Indiferença, falta de energia. Agora que a gente viu o que que apatia significa, a gente pode reparar em outras coisas aqui. Observa bem como estão arrumadas as palavras e frases. As letras são relativamente pequenas. Há pouco espaçamento entre uma palavra e outra, há palavras em destaque, e essa diagramação, essa forma de arrumar a página, tem um porquê. Essa disposição das frases, que lembram assim a forma de caixas retangulares, são assim diagramadas e formatadas para registrar ali resumidamente o significado. E sabe para quê? Para poderem caber num livro só, para que não fique assim enorme nem pesado demais. Você tem noção de quantas palavras existem na língua portuguesa? Se não houvesse essa arrumação adequada, assim, talvez fosse preciso um espaço enorme para colocar todas elas. Já um dicionário online tem uma formatação um pouco diferente, mas nem tanto. Olha só. Que diferenças você percebe aí? E o que é parecido? As cores, o tamanho das letras, o espaço ocupado, o distanciamento entre as frases, a maneira que as palavras aparecem. Notou tudo isso? Todas essas características estão aí para facilitar a leitura. Afinal, numa página virtual, não é necessário economizar espaço como no dicionário de papel. Mas apesar dessas diferenças, só de olhar para as letras em destaque, e essa organização ainda assim meio em formato de uma caixa que os dicionários online ainda mantêm, é possível a gente reconhecer que se trata de um determinado tipo de texto. E aí ele pode ser reconhecido em qualquer lugar. Só de olhar para essa formatação, a gente pode antecipar que vai ler algo como uma definição ou significado. E foi justamente essa brincadeira que aconteceu no livro ABC dos Monstros. Bom, na aula de hoje, a gente viu que a partir dos elementos da capa de um livro e dos seus elementos principais, a gente pode antecipar o texto que ia nos contar. Que o título e também a formatação pode nos ajudar a completar nossas ideias a respeito do que vai ser lido. Todos esses elementos juntos podem nos ajudar a ter a compreensão melhor da mensagem escrita que está sendo passada ali. Mas para ter certeza de que de fato um texto traz, é preciso ler. Conhecer vários tipos de texto pode nos ajudar assim a ter uma bagagem de conhecimento cada vez maior. E a leitura, sim, vai ser cada vez mais eficiente à medida que essa bagagem for aumentando. Por isso, pega a dica, hein? E leia bastante, mas sempre com esse olhar atento, tentando antecipar e depois confirmando ou não o que você havia pensado. E que tal agora praticar essa investigação? Você pode usar para isso os livros do aplicativo Readuc em Casa. E eles estão lá na aba Sala de Leitura. Ou mesmo até livros que você tenha na sua casa, ou ainda você pode usar algum da sala de leitura da sua escola. Pega um livro, mas não abre logo não. Fica ali, observa a capa, lê as imagens, o título. Depois você abre, folheia assim rapidamente, mas sem ler. E tenta antecipar o que está lá dentro. Que tipo de história você pode encontrar ali? Será que o formato parece com outro tipo de texto que você já conhece? Tenta responder essas questões primeiro e só então depois você lê o livro, tá bom? E no final você descobre se o que você pensou lá no início se confirmou ou não. Essa exploração inicial, assim, pode ser um momento muito rico e que vai adquirir cada vez mais bagagem e a sua compreensão vai ficar cada vez mais aguçada, com certeza. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova ou até lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue aqui acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!